Boa noite aos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando aqui mais um estudo da Palavra de Deus. Lembrando que nós iniciamos uma série aqui na igreja com o tema Os Vocábulos de Deus, onde nós estamos tratando de algumas expressões que são comuns na própria Escritura e no meio teológico. As palavras que eu espero compartilhar com os irmãos, que elas trazem um profundo significado e que a compreensão dela pode nos ajudar a entendermos sobre aquilo que nós cremos. Amém? E hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa aula, na verdade, a nossa terceira aula, e o tema da nossa aula de hoje é sobre a revelação especial. Mas antes de nós iniciarmos, como de costume, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na oração. Se você também está nos acompanhando pela internet, você acompanhe a oração comigo. E se porventura você tiver alguma dúvida em relação com a palavra de hoje, você pode comentar a sua dúvida no comentário da live. E que a gente vai estar respondendo. Então, como de costume, vamos começar o nosso estudo de hoje orando a Deus para que Ele nos ajude. Senhor nosso Deus, querido Pai, queremos Te render graças por esse momento, na qual estamos estudando a Tua Santa Palavra. Peço a Ti graça, Senhor, para ensiná-la com fidelidade aqueles assuntos, Senhor, que são importantíssimos, na qual nós extraímos da Tua Palavra, Senhor. Essas palavras que Tu tem nos ensinado toda quinta-feira, todo domingo, todos os dias, Senhor, que eu possa ensinar com fidelidade. E que Tu também, ó Deus, pela graça que há em Ti, mediante o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão que me acompanha nesta noite, para que ele também possa aprender e ser instruído por Ti, Senhor. Que ele receba iluminação no coração e aprenda, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, irmãos, nós vimos na quinta-feira passada, na aula passada, nós falamos sobre a revelação geral, na qual ensina que Deus ele se revelou por meio das coisas criadas, por meio da natureza. Nós fizemos um breve estudo do Salmo 19, do verso 1 a 4. Também vimos que Deus se revela na consciência do ser humano, no capítulo 2 de Romanos. Mas como também nós aprendemos que o ser humano, ele rejeita essa revelação, o texto de Romanos, capítulo 1, vai falar que eles são indesculpáveis por causa disso. Ou seja, eles tendo o conhecimento de Deus, eles rejeitam esse conhecimento. Então, a reação natural de Deus, aquilo que o ser humano ele fez com a sua revelação, não poderia ser outro senão a sua ira justa, que é isso que fala em Romanos capítulo 1, verso 18, na qual diz que a ira de Deus se manifesta no céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a sua verdade pela injustiça. Então, irmãos, uma vez que nós aprendemos também que a revelação de Deus não pode nos dar conhecimento da salvação graciosa de Deus, uma vez que nós aprendemos que a revelação geral, ela não mostra para a gente o que é necessário para sermos salvos, o que Deus fez em relação a isso? Essa foi a pergunta que eu fiz no final da aula passada, e é justamente aqui que entra a revelação especial. É aqui que é a resposta de Deus a esse problema, numa revelação especial. Antes de tudo, gostaria de falar que esse assunto não é um assunto de pouca importância.
Ele não é um assunto de pouca importância, especialmente em nossa época. Especialmente em nossa época, ele se torna um assunto bastante necessário. E por que eu falo um assunto bastante necessário? Porque tratar de revelação especial é tratar de verdades absolutas. E a comunicação de verdades absolutas se tornam questionáveis em nosso tempo. Por quê? Porque nós vivemos numa geração, numa cultura onde cada um é ensinado a formular o seu conceito de verdade. Ou seja, cada um tem a sua verdade, cada um formula, cria a sua verdade. Então, quem afirma possuir uma verdade é visto com maus olhos. Então, desse modo, o que é que acontece? A mente humana se torna o último referencial para a interpretação do mundo em que nós vivemos. Então, mais ou menos que eu interpreto a minha vida à luz daquilo que a minha mente consegue formular. Mas, irmãos, diante desse cenário, a revelação de Deus, ela quebra totalmente esse padrão, por se tratar de algo que o ser humano, pelo menos nos nossos dias, ele não gosta muito, que se trata justamente de uma verdade absoluta. Então, hoje, nós iremos estudar justamente sobre essa revelação especial, conforme eu falei no começo, e nós vamos ver a importância dela para todos nós, em especial por causa do nosso estado de queda, o nosso estado caído. Então, a primeira coisa, irmãos, que a gente precisa fazer, conforme de costume, é definir o que é a revelação a revelação especial. De uma maneira bem simples, nós podemos definir. Obrigado. E aqui você pode prestar atenção no conceito de revelação especial, que a gente pode definir da seguinte maneira: é como a revelação sobrenatural de Deus, através do qual o pecador toma conhecimento de como Deus salva pecadores por meio de Cristo para a sua glória. Vou repetir. Revelação sobrenatural de Deus, através do qual o pecador toma conhecimento de como Deus salva pecadores por meio de Cristo para a sua glória. Então, irmãos, na revelação especial, Deus ele trata especificamente do seu plano salvador. Amém? Na revelação especial, Deus ele mostra o seu plano salvador. Nesse conceito, no assunto da revelação especial, nós falamos sobre a cruz, nós falamos sobre a encarnação, sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição. Essas são coisas que, por exemplo, a gente não pode aprender por meio de um estudo da criação. Ninguém pode, no laboratório, pegar uma folha de uma árvore, estudar e deduzir a partir disso que Deus ele é Salvador. Ninguém pode fazer isso por meio do estudo da criação. Então, irmãos, tendo esse conceito em mente, eu vou destacar aqui alguns pontos para vocês. O primeiro ponto, irmãos, é que a própria natureza de Deus indica que existe uma possibilidade de uma comunicação racional entre Deus e os seres humanos que Ele criou. Amém? Por que eu falo que existe essa possibilidade? Veja que a racionalidade e a comunicação são próprios da natureza de Deus, fazem parte da sua natureza.
E por que eu afirmo isso? Porque eu afirmo que é possível Deus se comunicar racionalmente com o ser humano. O que é que a Escritura nos ensina acerca de Deus? Que Deus ele é uma trindade. Deus ele é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Ou seja, Deus ele é uma trindade formada por 3 pessoas que são diferentes. Amém? E que se comunicam entre si. Ou seja, o Pai, Filho e Espírito Santo se comunicam entre si. Então, a gente percebe que a linguagem, a comunicação, faz parte daquilo que é a base de tudo, que é o próprio Deus. Estão conseguindo entender? Amém? Então, a comunicação. Então, como Deus nos criou a sua imagem e semelhança, logo que a comunicação também faz parte do ser humano. O ser humano ele consegue se comunicar racionalmente. Amém? Então, isso indica o quê? Que é possível Deus se comunicar conosco de uma maneira racional. Esse foi o nosso primeiro ponto. Nosso segundo ponto no estudo de hoje é que essa comunicação entre Deus e o ser humano, ela é de um conteúdo compreensível. O que eu quero dizer com isso? É que quando foi da vontade de Deus se revelar, amém? Ou seja, quando foi da vontade de Deus falar de si mesmo ao ser humano, o que foi que ele fez? Como ele fez? Ele fez de uma maneira onde ele pudesse ser entendido. Ou seja, aquilo que ele transmitiu ao ser humano, ele transmitiu de uma maneira onde ele pudesse ser entendido. E essa comunicação racional, ela já inicia lá na criação, lá na história da criação, lá em Gênesis capítulo 2. É interessante que é de lá que começa a revelação especial. Amém? Essa comunicação de Deus com a sua criatura. Olha só o que diz lá, vamos lá. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Gênesis ele diz assim: Então o Senhor ordenou ao homem: Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerá a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Amém? Então, qual é o ponto aqui? Deus, ele não deixou o homem que ele havia criado entregue a si mesmo. Deus, ele não deixou que Adão interpretasse o mundo de acordo com a sua própria vontade. Mas o que é que ele devia fazer? O que é que Adão deveria fazer? Adão deveria interpretar o mundo, entender o mundo criado, a partir daquilo que Deus havia revelado para ele. Era assim que ele deveria entender o mundo. Ou seja, essa revelação que Deus passa para Adão, ela foi compreendida. Foi algo que pudesse ser entendido. Por que eu falo isso? Porque se você observar, logo no verso 16, diz: Então o Senhor Deus ordenou. Amém? O Senhor Deus ordenou ao homem. Esse termo aí, ordenou, não sei como é que está na versão de vocês, indica um mandamento que se espera uma resposta. Ou seja, que se espera uma obediência. Ou seja, Deus instruiu o ser humano acerca do conhecimento da árvore sobre a árvore do bem e do mal, justamente por uma comunicação racional. Ou seja, o homem entendeu o que Deus falou. Adão entendeu aquilo que Deus falou. Deus não falou por meio de códigos, não foi... se não fosse essa revelação, Adão jamais poderia ter compreendido que a árvore do conhecimento do bem e do mal poderia causar a morte deles, se não fosse Deus ter revelado. Por quê? Porque esse tipo de coisa não poderia ser descoberta por meio de um estudo da natureza. Adão não poderia pegar a árvore do conhecimento do bem e do mal e descobrir que essa árvore poderia causar a morte. Não, Deus teve que revelar a ele. Então é nesse conceito que funciona a revelação especial.
Então a gente aprende o quê? Que essa comunicação racional entre Deus e o ser humano é algo normal e de conteúdo compreensível. Ou seja, Deus fala e o ser humano entende. Ou seja, Deus ele fala claramente ao homem, desde o começo. Então, esse foi o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto, ainda dando continuidade, é que essa revelação especial, ela veio ao ser humano por vários meios. Ou seja, a gente entendeu que é possível Deus se comunicar com o ser humano por meio de uma comunicação racional. Vimos também que o conteúdo daquilo que Deus revelou ao homem é um conteúdo que pode ser entendido, pode ser compreendido, mas, brevemente, eu vou mostrar para vocês quais são os meios que Deus comunicou ou revelou a si mesmo. Qual foram os meios que Deus usou? No começo, na primeira aula que a gente teve aqui, eu comentei alguns deles, mas eu vou destacar alguns. Olha, Deus ele se revelou por meio de sonhos. A gente vê vários exemplos na Bíblia de Deus se revelando a homens e mulheres a sua vontade, o seu plano. Deus se revelou por meio de visões, por meio de anjos, por meio de milagres. No Novo Testamento estão cheios dele, por meio de intervenções na história, como foi o caso da libertação dos israelitas do Egito, lá no Êxodo. Deus falou por meio dos profetas e por meio dos apóstolos, em especial na pessoa de quem? De Cristo. Deus falou em especial na pessoa de Cristo. Mas, novamente, o ponto central disso tudo aqui é que, seja o que Deus tenha revelado, doutrina, mandamentos, princípios morais, profecias ou algum evento histórico, tudo isso Deus fez de uma maneira onde ele pudesse ser entendido. Amém? Amém? Vamos prosseguir. O quarto ponto acerca da revelação especial é que ela foi progressiva. O que eu quero dizer com isso? Embora Deus tenha se revelado ao ser humano por meio de uma revelação especial, visto que a gente entendeu no estudo passado que a revelação geral é insuficiente, justamente por conta do ser humano se encontrar cego espiritualmente, ele fez isso de um modo progressivo. O que eu quero dizer com isso? Deus ele não se revelou de uma só vez. Deus ele não chegou lá com Adão, toma Adão, tudo o que tu precisa saber sobre mim está aqui. Tudo o que você precisa saber. Não, Deus ele não fez isso. Deus ele fez de um modo progressivo. Ele foi se revelando aos poucos. Amém? Só a título de contribuição, a gente precisa entender o seguinte, que a Bíblia é um livro que narra a história da redenção. Ou seja, a Bíblia ela não é, em primeiro lugar, um livro de moral. Amém? Ela não é, em primeiro lugar, um livro de ética. A Bíblia ela é um livro sobre salvação. O primeiro ponto da Bíblia é um livro sobre salvação. É um livro que conta a resposta de Deus à queda. Como Deus solucionou a queda. E aqui você presta atenção, que o plano de Deus é um plano redentor, ou seja, é um plano de salvação. Quando o homem cai, certo? Quando o homem cai, Deus ele provê uma promessa. Deus ele faz uma promessa para a mulher de que a mulher esmagaria a cabeça da serpente.
Então, aí tem o que os teólogos chamam de proto-evangelho, ou seja, a primeira referência ao evangelho de Jesus Cristo. Estão conseguindo entender? A primeira referência ao evangelho de Jesus Cristo. Então, olha só. Aí que a gente entende o progresso dessa revelação. Certo? Aí que a gente entende o progresso. Deus, ele foi revelando aos poucos, no decorrer da história, até chegar no seu ponto final. Olha só, para ficar mais fácil, Deus, ele começou a se revelar lá em Adão, basicamente nessa promessa de Gênesis 3, capítulo 15, que eu falei na agorinha. Depois ele foi se revelando a Noé, depois ele foi se revelando a Abraão, a Moisés, aos profetas, a Davi, a Salomão, até chegar no ponto alto de tudo aquilo que Deus vinha falando no Antigo Testamento. Até chegar no ponto alto da revelação, no ápice, no clímax da revelação. E qual é o clímax da revelação de Deus? O próprio Jesus Cristo. Hein? Ele que é o descendente da mulher que fala em Gênesis 15, que esmagou a cabeça da serpente. Olha o autor de Hebreus falando o seguinte. Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 3. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes, de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha só que interessante o texto aqui. Para a gente entender esse progresso de Deus até chegar no ponto alto da sua revelação, que é na pessoa do seu Filho. No passado, é um período que indica todo o Antigo Testamento. Amém? O passado indica todo o Antigo Testamento. Deus falou por meio dos profetas, e aqui profetas, aqui não indica somente os profetas bíblicos que a gente conhece, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Pelo contrário, também indica pessoas como Abraão, Moisés, Davi, cada personagem que teve uma participação na história da salvação. Deus falou aos pais de muitas maneiras, ou seja, Deus vinha falando desde o princípio, Deus falou aos pais muitas vezes, ou seja, Deus vinha falando desde o princípio de muitas maneiras. Quais maneiras são essas? Sonhos, visões, promessas, símbolos. Amém? Agora preste atenção aqui. Do que e de quem Deus falava? Por meio dos profetas, muitas vezes de várias maneiras. De Cristo. Amém? O Antigo Testamento, irmãos, todo o Antigo Testamento, cada promessa, cada rei que você encontra, cada símbolo, cada lei, cada promessa, já falei, apontava para uma realidade futura. Certo? Apontava uma realidade futura. Talvez o mais conhecido da gente, que nos mostre isso, seja justamente Isaías 53. Amém? Quem já teve a oportunidade de ler o Antigo Testamento, consegue perceber que a narrativa conduz para a vinda do Filho de Deus. O Antigo Testamento, para quem já leu com cuidado, com calma, com atenção, você consegue ver pequenas referências a Cristo sendo contada. Essas são a progressão da revelação. Deus vai revelando aos poucos acerca da sua revelação.
Então, todo o Antigo Testamento é um progresso da revelação de Deus até chegar no ponto mais alto, que é Jesus Cristo. O quinto ponto é que o propósito da revelação é a salvação. Ou seja, Deus não se revelou para satisfazer a curiosidade do ser humano. Deus não se revelou somente para que os homens tivessem algumas informações sobre ele. Não. Deus se revelou para que pudéssemos ter um relacionamento com ele. Para que aquele privilégio que nós tínhamos na criação, que foi perdido por causa da queda, fosse restaurado por meio de Cristo. Então, para cumprir esse propósito, o que foi que Deus fez? Deus se revelou supremamente na pessoa de Jesus Cristo, para cumprir esse propósito. Olha só, o maior problema do ser humano é o seu pecado, a sua separação de Deus. É esse o maior problema do ser humano. O ser humano não tem nenhum problema que seja maior do que isso. E para solucionar esse problema, o que foi que Deus fez? Se fez homem. Assumiu a nossa forma. Assumiu a nossa humanidade. Então, o Filho de Deus, o Filho encarnado, ele veio para nos revelar a Deus. Eu quero conhecer a Deus para quem eu olho para o Filho. Bem, eu quero conhecer a Deus para quem eu olho para Cristo. É Cristo quem nos revela o caráter de Deus, ou nos revelou o caráter de Deus por meio do seu caráter. Foi Cristo quem nos revelou a justiça de Deus por meio da sua moralidade. Foi por meio da sua compaixão que Cristo revelou a Deus por meio do cuidado àqueles que necessitam. E o amor de Deus por meio da sua morte na cruz para salvar pecadores substitutivamente. Então, irmãos, Jesus era a imagem exata, Jesus, ele é a imagem exata da essência de Deus. Amém? E é justamente por causa dessa revelação especial que nós podemos ser salvos. Agora, olha só, nosso sexto ponto aqui é que essa revelação especial, ela precisa de iluminação para ser recebida. Deus precisa iluminar a gente para ser recebida. E para a gente entender isso, eu destaquei aqui 2 textos. O primeiro deles, 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Outro texto, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz assim: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. O que é que esse texto nos mostra? É que não basta Deus ter feito uma revelação especial somente. Amém? Não basta somente Deus ter se revelado de uma maneira salvadora a seres humanos caídos. Por quê? Porque eles estão cegos espiritualmente. Eles não conseguem, o homem no seu estado natural, como descendente de Adão, ele não consegue compreender as coisas espirituais. A revelação de Deus. Por quê? Porque a sua revelação foi afetada. Ele está cego. Amém? Então, ele não consegue entender, ele não consegue receber. Paulo fala o seguinte, o quê? Ela parece absurda. Amém? É uma revelação que parece absurda para ele. Então, como é que ela pode ser acolhida? Deus, ele precisa iluminar o nosso coração. Deus precisa restaurar a nossa visão espiritual perdida na queda. Então, Deus, ele ilumina o nosso coração para que a gente possa conhecê-lo na pessoa de Jesus Cristo. Paulo fala sobre essa operação ainda no capítulo 4 de 2 Coríntios, no verso 6, dizendo: porque Deus que diz, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
Amém? Então Deus ele precisa iluminar o nosso coração para que a gente aceite aquilo que ele revelou. Se Deus não fizer isso, ninguém consegue entender. Ninguém consegue entender a Bíblia se Deus não iluminar o nosso coração. O sétimo e último ponto é sobre a consumação da revelação especial. Olha só, em certo sentido, irmãos, a revelação de Deus ela já terminou. Amém? A revelação de Deus já terminou. O que eu quero dizer com isso? Que Deus não tem mais nada a dizer que Ele já não tenha dito por meio dos seus profetas e de Cristo, seus apóstolos. Amém? A revelação de Deus ela se completou no primeiro século. Com a morte de João, foi o último apóstolo vivo, a revelação de Deus já findou. Mas em outro sentido, nós podemos dizer que a revelação clara e completa ainda está por vir. E quando isso ocorrerá? Quando Cristo retornar. Amém? Quando Cristo retornar. Isso vai ser um evento público, onde todos verão, todos serão julgados, e para a igreja vai ser um momento ímpar, porque na volta de Cristo, na consumação dessa revelação especial, vai introduzir a eterna comunhão com Cristo, na qual os seus servos verão a sua face para sempre. Então, irmãos, isso que é revelação especial. Amém? Isso que é revelação especial. Mas por conta do nosso tempo, eu resumi o nosso estudo bastante. Amém? Ele é um assunto bastante extenso. Amém? Dá para a gente fazer um módulo para a gente estudar aqui. Mas aqui eu vou concluir deixando uma pergunta. Tendo em vista que a revelação geral, ela é insuficiente para salvar o homem. Amém? Tendo em vista que a revelação geral é insuficiente para salvar o homem, pelo contrário, condena ele. E a revelação especial é de extrema ou absoluta importância e necessidade. Vou repetir. Se a revelação geral é insuficiente e a especial é de absoluta importância e necessidade para o ser humano, o que Deus fez em relação a isso? Então, é isso que eu vou falar na próxima aula. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, quero te agradecer por mais esse estudo aqui, Senhor. Quero te bendizer em nome de Jesus. E pedir, Senhor, que cada irmão que tenha acompanhado a gente aqui esta noite possa ter compreendido acerca da tua revelação especial, daquilo que tu revelaste para nós na pessoa de teu Filho Jesus. E te agradeço por mais essa oportunidade. Peço a tua graça para que nós possamos, Senhor, crer naquilo que tu nos revelaste em nome de Jesus. É isso que eu oro e te agradeço. Amém.